Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Esse programa, nesta série, busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de seus moradores. A partir de agora, vamos voltar ao passado juntos com o entrevistado de hoje, o senhor Mohamed Ibrahim Baracate. Tudo bem, seu Baracate? É uma satisfação recebê-lo em nosso programa. Muito obrigado, Heitor. Eu te agradeço muito pela convite e eu quero aproveitar desejando muita felicidade, um feliz ano novo para os 300 mil iguacenses em Foz do Iguaçu, especialmente também para o nosso novo prefeito, Paulo, que eu desejo que Paulo, como prefeito, como engenheiro, como grande administrador, fazer de Foz do Iguaçu a cidade que todos nós sonhamos de ter e de ser. Certo. Que Deus ou Alá te ouça, né, e que isso se torne, tudo que o senhor está predizendo, se torne realidade. Seu Baracate, o senhor é libanês e eu gostaria que o senhor explicasse, assim, rapidamente, como o senhor veio parar em Foz do Iguaçu. Em que data também? Heitor, eu sou brasileiro, mas eu cheguei para o Brasil como imigrante libanês. Eu cheguei em 1961, eu vim do Canadá, porque eu imigrei do Líbano para os Estados Unidos da América como estudante. Eu estudei nos Estados Unidos da América e no Canadá em engenharia eletrônica. Sim. E formei em 61 e vim diretamente do Canadá para Foz do Iguaçu. Os seus pais já moravam aqui? Ah, sim. Meu pai, com muito orgulho, ele foi o primeiro mascate, ou um dos primeiros mascates que chegaram a Foz do Iguaçu em 1951. Como era o nome do seu pai? Ibrahim Baracate. Sim. E ele e outros patrícios, tem um grande patrício ainda vive em Foz do Iguaçu, Yusuf Nisser. Ele era o companheiro e amigo do meu pai. Eles são da mesma cidade, do Balul. Quer dizer, a colônia árabe em Foz do Iguaçu, se, vamos dizer, ter um início, um núcleo deste colônia árabe em Foz do Iguaçu, são da minha família Baracate, e Nisser e Osman. E são libaneses, e Rahal também, e Umairi. São de duas cidades pequenas do Líbano, uma chamada Lala e a outra Balul. E o motivo por que Lala e Balul, porque meu pai era de Balul e a minha mãe, falecida mãe, era de Lala. E isso praticamente são os núcleos, os primeiros residentes libaneses que moravam em Foz do Iguaçu. O senhor falou que seu pai chegou em Foz do Iguaçu como mascate. Ele saiu da onde e chegou aqui? E como foi essa época? Meu pai chegou ao Brasil em 1950. Eu acredito lá para dia 10 de maio de 1950, porque ele deixou o Líbano em 20 de abril de 1950. Chegou mais ou menos dia 10 de maio, ou mais ou menos assim, e chegou diretamente para São Paulo. E como ele veio de uma cidade pequena, então São Paulo foi um grande impacto para ele. Não podia trabalhar e viver em São Paulo, especialmente ele não sabia nenhuma palavra em português, nem em inglês, só a língua árabe. Então, para ele era difícil. Então, ele ficou mascateando de São Paulo até chegou para Foz do Iguaçu. Quer dizer, isso levou quase um ano. Vendia roupas? Mas, naquela época, vendia cortes, tecidos. Tecidos. Que não tinha confecção em 1950. Aqueles tecidos em rolo, a pessoa vinha, escolhia? Perfeitamente, para fazer perfeitamente. Eu cheguei em 61. Quer dizer, as coisas de 50 a 61 mudaram muito. Especialmente
meu pai e os outros patrícios que chegaram mascateando. Sim. Em 11 anos já mudaram muito, já tinha lojas, já também o Brasil mudou. Não Certo. tinha mais só tecido, tinha confecções e negócio de armarinhos e coisas assim. Então, quando cheguei a Foz do Iguaçu, já a Avenida Brasil praticamente estava cheio. Tinha muitos patrícios, muitas lojas vendendo artigo exclusivamente para o Paraguai. Mais ou menos quantos árabes, o senhor tem ideia, existiam na época? As dificuldades que existia? O seu pai deve ter encontrado muitas dificuldades no início aqui. Como era a concorrência também? Veja, a concorrência sempre no comércio tem concorrência. Só para te dar um exemplo. Uma vez a gente estava viajando para São Paulo, não tinha asfalto, daqui a Curitiba não tinha asfalto. Até de Curitiba a São Paulo, eu acho que também não tinha, a estrada não era toda de asfalto. Muitas vezes levava a viagem daqui a São Paulo no ônibus 3, 4 dias. Depende se vai chover, o ônibus. Uma vez Sim. eu lembro, ficamos 3 dias em Laranjeira. Por quê? Porque a estrada de terra... Cadê chuvas? De chuva. Sim. Ficamos 3 dias. E muitas vezes daqui a Cascavel o ônibus levava 7, 8 horas. Sim. Quer dizer, as dificuldades eram enormes. Mas a vontade era também muito grande. Sim. E como eu estava falando, o seu pai, ele chegou aqui como mascate. Depois ele mudou, conseguiu abrir uma loja. Ele teve outro tipo de comércio também? Veja, meu pai, quando ele chegou aqui, ele morava aqui perto, na rua Santos Dumont. Naquela época tinha um hotel chamava Lamarque. Lamarque. Ele, meu falecido irmão, e os outros patrícios também, são mascates, morava no Hotel Lamarque. Sim. Mas usavam aquelas carrocinhas também? Como é que era? Não, malas. Malas. A mascate Sim. não usam. Porque a ideia é que você tem o mascate, ele sai com aqueles cavalos, a Não. carrocinha Naquela e tal. época não tinha cavalo, não tinha coisa nenhuma. Sim. Naquele malas. 2 malas. Chegava nas casas, Sim, nas casas, casa em casa. vendia prestação. Vendia a prestação, vendia. Como o freguês podia comprar, eles vendiam. Certo. O senhor disse que veio quando o senhor veio para Foz do Iguaçu, o senhor veio de São Paulo, mas já tinha formação como engenheiro eletrônico. O senhor veio para trabalhar com isso na região? Quando eu vim em 61 para Foz do Iguaçu, vim Sim. de avião. Certo. Porque o aeroporto estava atrás do batalhão. E naquela época, acho que a companhia aérea era Real naquela época. Real, isso. Real. E eles usavam aqueles aviões DC-3, Douglas DC-3. Sim. E descia no aeroporto de Foz do Iguaçu, atrás do batalhão. A pista era de terra. De terra. De terra. Não derrapava de vez em quando? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas naquela época, todo mundo produzia, todo mundo trabalhava. Uhum. E, especialmente, quem ajudou muito são os irmãos paraguaios e argentinos. A gente abria a loja até 10, 11 horas da noite, especialmente para os argentinos. Os comerciantes de madeireira. Eles vêm e compravam naquela época aquele tecido veludo. Veludo. Sim, eles comprariam muito. E também os paraguaios, os irmãos paraguaios, comprariam tudo de Foz do Iguaçu. Sim. E Foz do Iguaçu era o centro de compras para o Paraguai, porque São Paulo era muito longe para eles. Certo. E a gente trabalhou aqui. Havia uma troca de mercadorias, né? Não existia ponte, era tudo feito através de barco, um comércio. Tudo era através de Porto Franco. Sim. Porto Franco não tinha ponte naquela época, era no Rio Paraná. Nos barcos e na balsa, entre Foz do Iguaçu e Porto Franco. Tá, eu vou insistir numa outra pergunta, na primeira pergunta. O senhor chegou a trabalhar
com material eletrônico em Foz do Iguaçu? Ou não teve uma oportunidade? Simplesmente o senhor parou? Não, nós trabalhamos muito com TVs, televisão a cor. Isso mais ou menos em 76, 78, quando a Argentina introduziu o TV a cor. Sim. Aqui em Foz do Iguaçu se vendia TV a cores para os argentinos de monte, de monte. E o senhor tinha uma loja aqui na Avenida JK? Sim. Barakat Free Shop. Sim. Era na frente onde estava o Ad Center, a mesma loja que está aqui agora. E também o Novo Mundo na Avenida Brasil. E tivemos naquela época 3, 4 lojas, a família, não é isso? Quais eram as maiores dificuldades que o senhor encontrou aqui, seu Barakat, quando o senhor chegou? O senhor falava bem a nossa língua? Como que era para o senhor? Assim? Bom, para ser sincero com você, não sei se a gente esquece, eu e a maioria dos patrícios, especialmente os velhos patrícios aqui, as dificuldades eram dificuldades, vamos dizer, de transporte, dificuldades naturais. Mas sim, dificuldades assim não tivemos. Isso até porque o povo já libanês, ele já tem esse princípio, essa vontade de... Já está no sangue essa vontade de vender e trabalhar. Não, isso volta podemos ver a grandeza do povo brasileiro. O povo brasileiro, um povo se fácil de integrar com a vida, com o povo brasileiro. O povo brasileiro é de todos os povos de 5 continentes. Certo. Eles abrem coração e mente. Houve grande receptividade. Claro. Não existe um país como o Brasil e não existe um povo como o povo brasileiro. Seu Barakat, nós vamos agora para os intervalos comerciais e voltaremos logo mais, voltaremos já em seguida. Fique com a gente. Vamos agora para o segundo bloco do programa 40 Minutos. O entrevistado de hoje é o senhor Barakat. Senhor Barakat, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre as dificuldades no tempo que o senhor estava aqui. Foi em 1950, quando o senhor chegou para Foz do Iguaçu. Nessa época, entre os anos 50, 60, como era o turismo, a segurança em Foz do Iguaçu? O senhor poderia falar um pouco sobre esse tema para a gente? Veja, voltando 20, 30 anos atrás, o turista em Foz do Iguaçu tinha condição de ir e vir, dia e noite, para o Paraguai, para onde ele quer. Argentina, Paraguai? Eu estou falando sobre o Paraguai, porque 30 anos atrás o ponto de amizade estava funcionando. Sim. Estava funcionando. Agora, o ponto de amizade, em vez de aproximar os iguacenses com nossos irmãos paraguaios, ponto de amizade, um obstáculo. Sim. Terrível. Um ponto de horror. Eu acho ali está o maior problema que nosso turismo está enfrentando. Porque eu não acredito, um homem de bem, um homem de família, tem coragem de ir e vir na ponte de amizade. Então, eu acho, naquela época, a gente tinha uma loja no Paraguai, Casa Kennedy, e a gente vendia, naquela época, produtos assim para os turistas, perfume. E a gente abria até 11 horas da noite. E a gente movimentava em grande quantidade de dinheiro. Sim. De turistas. A proliferação de empresas e esse movimento todo na ponte, então vem dificultando cada vez mais. Perfeitamente. Agora, o ponte faz parte da infraestrutura de Foz do Iguaçu. Então, este ponte não funciona. É um meio de bloquear, Sim. ir e vir para o Paraguai, especialmente para os turistas, para Sim. cumpristas. E por isso eu acho que Foz do Iguaçu precisa de uma nova infraestrutura e isso sempre defendi, que nós precisamos criar anel rodoviário turístico que liga Foz do Iguaçu, Cidade de Leste, Porto Iguaçu e
Puerto Iguaçu, na Argentina. Certo, um anel viário ligando a tríplice fronteira. Perfeitamente. E tirando todo tipo de controle nas duas pontes ou nas pontes que vai ser construído. Quer dizer, para globalizar a nossa três fronteiras. O senhor da opinião que as alfândegas, essas fiscalizações deveriam ser afastadas da cidade. Sem dúvida, e deixar sem dúvida, a negociação livre aqui. Sim. A Europa atualmente, a União Europeia, tirou todo o controle que você pode imaginar das fronteiras. Não existem mais fronteiras. Até por causa do euro, né? De euro também, da União Sim. Europeia. Se os europeus, eles unificaram a Europa com mais de 20 nações, e eles estão vivendo numa maneira fantástica, nós aqui não podemos unir 3 cidades, que na verdade são uma cidade só. Eu acho que esta é a tarefa do nosso novo prefeito. Eu sei que existe planos já para a segunda ponte, né? Que é para não é só a segunda ponte, Sim. precisa ter a ideia de integração, certo, da globalização, de se tornar o Mercosul uma realidade aqui em Foz do Iguaçu. E entre Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu e Cidade Leste. Quer dizer, tira todo tipo de controle. Agora, se nossa receita federal ou estadual, ou, não importa, pode fiscalizar daqui até São Paulo. Pode fiscalizar nas ruas, pode fiscalizar aonde quiser, mas isso não precisa ser a fiscalização bem no centro da ponte de amizade. O senhor já foi secretário da Indústria e Comércio aqui em Foz do Iguaçu. Fui. E o senhor deve ter um bom relacionamento exterior aqui também. Não existe nada ainda ventilado em relação a isso? Alguma coisa em relação a esse anel viário que o senhor está falando? Eu sempre defendi este anel rodoviário. Sim. Eu defendi o anel rodoviário. Certo. Eu defendi a municipalização do BR, do Rafaim até a ponte. Este BR se torna avenida. Eu defendi a cota de $500. Uhum. Primeiro, quem defendeu a cota de $500 foi eu, com o máximo prazer. E eu trouxe para Foz do Iguaçu a IAD, o Porto Seco. E eu sempre defendi o Porto Seco, a IAD, se tornar também industrial. O Porto Seco o senhor trouxe quando era secretário da Indústria e Comércio. No tempo do Brandino. Tempo do Brandino. Sim. E falava, daí Jô falava, assim, muitas vezes, em reuniões, quando o Barakat falava de IAD, todo mundo pensava que ele estava falando em turco. Quer dizer, ninguém entendia que é IAD. Sim. Entende? Então, para mim, a IAD precisa se tornar também, não é só comercial, para exportação e importação, precisa se tornar industrial também. Quer dizer, se torna Foz do Iguaçu, ou Porto Seco de Foz do Iguaçu, para montagem. Você pode comprar e trazer peças de toda parte do mundo e monta em Foz do Iguaçu e vende para onde você quiser. O que o Paraguai já está fazendo, né? E nós podemos fazer, Sim. nós com o Paraguai e com a Argentina. Quer dizer, este Porto Seco pode funcionar na nossa 3 fronteiras, nas nossas cidades integradas, entende? Na margem do Rio Paraná. O Rio Paraná é o nosso caminho para o mar. O que viria gerar muitos empregos aqui até. Não, amigo, podemos sonhar de uma cidade, de uma região de 10 milhões de habitantes. Porque se você falava em 1961 ou 51, quando meu pai chegou a Foz do Iguaçu, que essa cidade vai ser 300 mil habitantes, ou esta região vai ter 1 milhão de habitantes, na certeza eles eram para te taxar louco. Certo. Agora nós temos 1 milhão de habitantes, mais ou menos, na nossa 3 fronteiras. Se nós podemos planejar bem, nós, brasileiros, paraguaios e argentinos, eu posso dizer, daqui a 20 anos ou 30, podemos ter 10 milhões de habitantes na nossa 3 fronteiras. Certo. Podemos ser a sede do Parlamento Mercosul.
Sim, e as autoridades constituídas já devem se voltar para esse acontecimento. Foz do Iguaçu também está tornando uma cidade universitária, quer dizer, você pode ter atividades enormes em Foz do Iguaçu, pode ser industrial, turístico, ensino, o que você quiser. Nós estamos bem no centro, no coração do Mercosul. Sr. Baracate, nós vamos agora para mais um intervalo comercial e logo mais voltaremos para o terceiro bloco. Fique com a gente. Voltamos agora para o terceiro e último bloco do programa 40 Minutos, que hoje está entrevistando o exportador, Sr. Mohamed Ibrahim Baracate. Sr. Baracate, vamos falar agora um pouco sobre as etnias que ocupam Foz do Iguaçu. Como que o senhor vê o relacionamento da comunidade árabe com todos os diferentes grupos étnicos que ocupam a região, inclusive entre si, os diferentes segmentos islâmicos que convivem pacificamente aqui na Tríplice Fronteira? Veja, a colônia árabe em Foz do Iguaçu não é mais colônia árabe, somos brasileiros e temos filhos, netos e está muito bem integrada. Tem muitos patrícios, quer dizer, descendentes ou imigrantes de árabes, que são casados com argentinas ou argentinos, com paraguaios ou paraguaias. E até o homem destaque, o homem que eu mais respeito em Foz do Iguaçu, que é Muhammad Osman, da família sim. Osman, ele é casado com uma senhora japonesa. Sim. Quer dizer, a nossa colônia é muito bem integrada com todas as etnias e as raças. Porque se voltamos para o Líbano e aquela região do Oriente Médio, o Oriente Médio é uma mistura sim. de todas as raças e etnias. Porque se você vai voltar na história até o Alexandre o Magno, até Jesus Cristo e assim, quer dizer, ali foi o berço da civilização. Quer dizer, foi uma integração de todos os saberes humanos lá no Oriente Médio. Quer dizer, nosso povo, o povo árabe, o povo libanês, um povo que é fácil de integrar. Sim. E com todas as etnias e as raças. E aqui em Foz do Iguaçu, nestes 50 anos, ou 55 anos, eu não lembro nenhum acidente, nenhum mal-entendido que foi motivo racial. Certo. Absolutamente. Já que o senhor tocou no Oriente Médio, o senhor poderia falar se existe algum problema, algum conflito, alguma relação com os conflitos que estão acontecendo lá, diretamente com o povo que vive aqui? O senhor sabe que há pouco tempo até foi cogitado aí mundialmente que aqui era um ponto de células terroristas. O que o senhor falaria sobre isso? Qual é a resposta que o senhor daria? Sabe, infelizmente o conflito do Oriente Médio foi um conflito, a base dela é religião. Sim. Porque o movimento sionista, que foi fundada em 1897, quer dizer, 107 anos, foi um movimento utilizou a religião para formar o Estado de Israel. Certo. Quer dizer, o conflito, a arma do conflito é a religião naquela região. Por isso, tivemos estes problemas de Osama Bin Laden, quando eles mostraram que Osama Bin Laden estava aqui em Foz do Iguaçu, mas isso é uma mentira pura. E a colônia árabe em Foz do Iguaçu e aqui não tem problema nenhuma com os irmãos cristãos ou judeus ou qualquer religião. Em Foz do Iguaçu que aconteceu em Foz do Iguaçu entre o cristianismo e o islamismo
não aconteceu em 1500 anos de história. Certo. Aqui no gabinete do Dom Olívio, está decorado com o mais sagrado versos corânicos. Sim. E eu tive o prazer de oferecer estes versos para o querido Dom Olívio, numa festa que foi feita na Sociedade Beneficente Islâmico. Sim. E quando eu ofereci para ele me perguntou, que é este aqui? Que quis dizer isso? Eu falei para ele, este é o mais sagrado para a religião islâmica, para os muçulmanos. Sim. Estes são os nomes de Deus, em árabe. Ele falou que tudo que é sagrado para os muçulmanos, para os irmãos muçulmanos, também é sagrado para nós. Sim, de uma forma ecumênica, então, todas as religiões então, aqui... ele decorou o gabinete dele certo. Com aqueles versos. E eu posso te garantir, isso nunca aconteceu em 1500 anos da história islâmica e cristã, aconteceu aqui em Foz do Iguaçu. Sim. Quer dizer, isso mostrando a fraternidade, o amor entre os muçulmanos e cristãos de Foz do Iguaçu. E na minha família, meu filho é casado com cristão. Eu tenho 2 ou 3 primos, são casados com paraguaias, brasileiras e de religião cristã. Porque a religião islâmica não permite o casamento com outras religiões. Permite. O muçulmano pode casar com judia, com cristã, livremente. Com qualquer... sim. Qualquer raça. Não tem nenhum impedimento. Não tem impedimento? Não tem, absolutamente. Porque o muçulmano acredita em Jesus Cristo e acredita em todas as profetas e mensageiros de Deus e em toda a história. Quer dizer, para os muçulmanos, todos os profetas são... Já que nós estamos falando em religião, a mesquita de Foz do Iguaçu, hoje ela representa também um ponto turístico para a região. Como que surgiu a ideia de fazer, em que época também trouxeram essa mesquita para Foz do Iguaçu? A mesquita, porque a primeira entidade dos patrícios aqui da colônia árabe em Foz do Iguaçu foi o Clube União Árabe. Isso foi fundado em 1962. E a mesquita foi após os 73. Quer dizer, em 74 iniciou a ideia de constituir em Foz do Iguaçu uma instituição religiosa. E assim eles criaram a Sociedade Beneficente Islâmica. Certo. Onde está atualmente a Sociedade Beneficente Islâmica no Antônio de Brito, na rua José Antônio Brito. E depois eles fundaram o Centro Cultural Beneficente Islâmico, onde está a mesquita atualmente. Só uma dúvida, essa Sociedade Beneficente Islâmica, ela engloba palestinos e árabes? Veja, a religião islâmica atualmente abrange 1,2 bilhão de seres humanos. Sim. Árabes, iranianos, paquistaneses. Isso no planeta? No planeta. Quer dizer, os palestinos Sim. e os libaneses são de todas as religiões. No Líbano temos católicos, temos todos os muçulmanos, tem judeus, entende? Sim. Quer dizer, mas a religião islâmica são 2 seitas. Sim. Os xiitas e os sunitas. Sim. Mas também a diferença Qual é a diferença política. Xiitas? A política, né? Política. Não tem diferença religiosa nenhuma. Mas misturam a política com a religião. Porque você sabe, a religião islâmica, ele tem a religião e o Estado. Então, esta relação entre religião e Estado criou 2 correntes políticas. Sim. Um chamado sunita, a outra chamada xiita.
como se fosse, vamos dizer, alguém acredita num governo republicano, certo. E outro acredita num governo, vamos dizer, monarquia. Agora, na sua opinião, senhor Baracate, Deus é político? Deus é político. Como o senhor explicaria isso? Porque política é servir o bem comum. Sim. Política, se nós Sim. vamos definir de que é política, é servir o bem comum. Sim. Então, Deus, sempre ele está com o bem comum. É igual para todos. Certo. Então, eu acho Deus Então, seria correto misturar religião e política, no caso, assim como, inclusive, a Igreja Católica, ela interfere na política, tem a Associação dos Bispos aí e tal. Agora, vamos dizer, separação de poder. Sim. Vamos dizer, religião é uma poder, porque religião é pensar em Deus, pensar após a morte, após a vida. Quer dizer, religião é outra coisa. Certo. Política não. Política é aquele ciência ou aquele saber como defender o bem comum de todos. Certo. Mudando agora um pouco de assunto, qual é a sua visão para 2005? Já que o senhor é um exportador, é um comerciante, qual é a sua visão para Foz do Iguaçu? O senhor acredita que vai haver mudanças? Quais são suas perspectivas? Veja, apesar que politicamente eu era contra Paulo, eu sou do PMDB, eu trabalhei abraçamos, mas você pode ter certeza, eu estou torcendo para Paulo fazer um grande governo. E para ele fazer um grande governo, precisamos uma nova estrutura. Sim. Esta infraestrutura que nós temos atualmente em Foz do Iguaçu não funciona. Precisamos uma nova infraestrutura. Precisamos pontes que ligam Foz do Iguaçu ao Paraguai e pontes que ligam Paraguai à Argentina. Certo. Precisamos o futuro para os outros. Para nós, estamos vivendo o futuro. A nossa economia, então, está represada aqui por falta dessas pontes? Perfeitamente. Falta de infraestrutura. Sim. Precisamos de infraestrutura. Sem a infraestrutura, pode tirar o cavalo de chuva. E com relação à política, o senhor está disposto a apoiar o Paulo, o McDonald, dar toda a sua ajuda? Eu apoio qualquer um para servir Foz do Iguaçu. Sim. Eu estou com Foz do Iguaçu. Agora, Paulo está no governo, em que eu posso ajudar? Eu ajudo para o bem de Foz do Iguaçu. Sim. O senhor foi vereador também por 2 vezes em Foz do Iguaçu? Fui 2 vezes? 2 vezes. Com Daijô e com Dobrandino. Na época da Daijô e do Brandino. O que o senhor tem a dizer sobre a época que o senhor foi? O senhor chegou a criar algum projeto? Teve um bom mandato durante o seu período, sua gestão na Câmara? Encontrou dificuldades? O que o senhor lembra desse período? Veja, eu sempre defendi, eu era vereador, mas pensando agora, eu sempre defendi coisas como se fosse deputado federal. Quer dizer, defendi a cota de $500 para Foz do Iguaçu. O senhor foi candidato a deputado federal. Também. Porque primeira vez quando foi fechado a ponte, e eu era secretário de Indústria e Comércio, eu negociei a abertura da ponte com Dobrandino e com o governador de Alto Paraná. Sim. E lá, naquele momento, lá, eu defendi a cota de $500. Certo. Foi naquela época. E como estou dizendo para você, eu defendo coisas grandes para Foz do Iguaçu. Uhum. A zona livre para Foz do Iguaçu. E a zona livre, como eu falei para você... Livre comércio. Não, livre comércio e industrial. E industrial, sim. Industrial. Quer dizer, nós podemos fazer na nossa região, nas 3 fronteiras, com Paraguai, Argentina ou Brasil, que está sendo feito na Amazonas, lá na Manaus. Certo. E temos a IAD, o Porto Seco. É isso. Então, nós precisamos... IAD em si é uma infraestrutura. Então, esta infraestrutura que nós precisamos utilizar. Isso sim, estamos sonhando e acreditando que Foz do Iguaçu e a região, daqui a 20 a 30 anos, pode ter milhões de pessoas vivendo por aí.
A EAD hoje, ela precisaria talvez melhorar a sua operacionalidade. Ela parece que está meia... há muitas reclamações, não sei se o senhor tem acompanhado, as dificuldades, o tempo que os caminhões ficam lá dentro, né? Esse período. Então, por isso, precisamos de homem de autoridade. Sim. Que manda. E quem está produzindo para ajudar ele a produzir mais. E quem está atrapalhando para tirar ele da circulação. Certo. Então precisamos de gente de utilidade, de poder. Na sua olhando para frente. Na sua opinião, então, precisaria ter pessoas que tenham maior poder de decisão, fazer alguma coisa pela... Claro. Porque, veja, quem é prefeito, ele é prefeito pelo poder do voto, do povo de Foz do Iguaçu. Quer dizer, deram para ele este poder para abrir o futuro. Sim. E como estou dizendo para você, o futuro pode ser para Cascavel, mas Foz do Iguaçu e a nossa região é o futuro. Certo. Senhor Baracate, eu quero agradecer a sua presença no nosso programa. Foi uma grande satisfação entrevistá-lo e eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, se quiser falar alguma coisa, porque o nosso programa agora está terminando. O Heitor, como eu falei para você no início, eu não tenho nenhum projeto pessoal. Sim. Tudo que eu posso fazer, eu já fiz. Eu fui exportador, fui político, fui presidente de um partido político aqui em Foz do Iguaçu, certo. PPP, eu sou agora do PMDB, fui vereador 2 vezes, secretário 2 vezes. Meu sonho de ver Foz do Iguaçu e a nossa região, que é o ponto a localização mais importante na América do Sul, que nós somos capital mundial de energia, nós temos água à vontade, temos tudo para, sinceramente, ser uma cidade de 10 milhões de habitantes. Muito obrigado, senhor Baracate. O programa 40 Minutos termina aqui, lembrando que será reprisado durante a semana. Agradecemos a sua audiência e não perca, no próximo programa voltaremos no tempo com outro entrevistado. Muito obrigado.